falar sobre direito pós-mortem nos leva a um terreno complexo que envolve outras áreas do direito. Quer um exemplo? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que validou a inclusão da cessão de espaços em cemitérios para sepultamento na lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços, o ISS. No artigo 5º de hoje, vamos falar dos impactos dessa decisão da Suprema Corte e sobre os direitos básicos, como o respeito à honra e à imagem do falecido, manutenção e conservação de cemitérios, uso perpétuo de jazigos, entre outros assuntos ligados ao tema. Vamos antes ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sobre o tema, eu converso agora com Felipe Dalenogari, professor de Direito Administrativo, que está no estúdio ao meu lado, e também com Eurípides de Oliveira, advogado de Direito Funerário, que participa pela internet. Eu agradeço aos senhores pela participação e antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre a decisão do STF, que falamos há pouco. A cobrança do imposto sobre cemitérios faz parte da lista prevista numa lei complementar de 2006. A Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra essa regra. Alegou que a atividade não poderia estar sujeita ao ISS porque não envolveria obrigação de fazer, que é requisito fundamental para se configurar serviço. A associação afirma que os cemitérios apenas cedem o espaço. No voto, o ministro Gilmar Mendes escreveu: entendo que a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura operação mista, uma vez que engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais inumados. Dessa forma, consoante a jurisprudência deste tribunal, resta constitucional a cobrança do ISS. O ministro também afirmou que a Constituição atribuiu aos municípios a competência para a tributação de serviços e deu ao legislador complementar a tarefa de definir esses serviços, exceto os que se sujeitam ao ICMS. Todos os ministros da Corte acompanharam o voto do relator. Doutor Felipe, de que maneira a decisão do STF modifica ou reforça a competência tributária dos municípios? Pois então, Flávia, sendo o cemitério ou o serviço fúnebre, nós podemos chamar de serviço fúnebre, serviço mortuário, de competência do município por ser um serviço de interesse local, pode o município vir a instituir o ISS, até porque há uma previsão em lei complementar para isso. E de que maneira que a legislação brasileira classifica os cemitérios? Eles são bens públicos ou particulares? Depende justamente da natureza. Nós temos cemitérios públicos e nós temos cemitérios privados. Tanto os cemitérios públicos quanto os cemitérios privados, eles estão afetados a uma finalidade específica, que é a destinação dos restos mortais. Os cemitérios públicos, eles são considerados bens públicos de uso especial. E os cemitérios privados são considerados bens privados. No entanto, não é qualquer pessoa que pode ter um bem privado cemitério. Então, esse tipo de atividade está sujeito ao poder de polícia do município. Há necessidade aqui de permissão ou concessão para a instalação de um cemitério. Então, sendo privado, é um bem privado. Sendo um cemitério público, é considerado um bem público de uso especial. Doutor Eurípides, e de que forma o ordenamento jurídico brasileiro trata a questão das sepulturas e jazigos? Uma vez comprado pela família, ele passa a ser de propriedade eterna? Sim, como se fosse a aquisição de um ativo imobiliário. O que existe, na verdade, aí vai ser o tema recorrente de discussão dentro das famílias, é a quem é atribuído o direito daquela cessão de jazigo. É onde muitas vezes nós vamos ver irmãos ou primos distantes considerando que eles possuem o direito de propriedade e de uso daquele jazigo. Então explica para mim melhor como é que funciona essa cessão de jazigos. O que é muito comum nós encontrarmos, como o professor muito bem colocou, e eu colocaria apenas uma particularidade: hoje no Brasil nós temos 5.568 legislações diferentes com relação ao assunto cemiterial no Brasil. É muita coisa, né? Como muito bem colocou
como muito bem colocou o STF, a capacidade normativa sobre a questão funerária, ela compete aos municípios. Então, cada município atribui uma regra e uma particularidade sobre a gestão do tema no seu âmbito local. E aí é importante a gente separar. Nós podemos estar falando apenas da questão funerária, que é a prestação do serviço funerário à população, ou nós podemos estar falando da questão cemiterial, que é o sepultamento. E aí nós podemos incluir também a questão da cremação, que é uma outra atividade dentro do segmento cemiterial. Cada município vai tratar de um jeito, óbvio. Na esfera estadual e federal, nós vamos encontrar algumas questões relacionadas ao direito do falecido, ao direito de imagem, direito de representação, que são os temas que nós vamos tratar aqui, mas toda essa discussão da propriedade do jazigo ou do direito de uso vai ficar determinado na legislação municipal, cada município vai atribuir uma regra, e principalmente como é que cada um dos cemitérios vai fazer a gestão dessa titularidade. E aí a gente está falando de algo que pode perdurar no tempo, óbvio. Isso significa, doutor Eurípides, que, por exemplo, a pessoa pode deixar é um bem que pode ser deixado numa herança, por exemplo, ele tem que fazer parte do inventário aí? Ele poderia, afinal, ele é um bem ou direito adquirido pelo falecido, pela família, ele poderia ser transmitido. Dificilmente nós vamos ver num testamento se colocando os direitos sobre o jazigo. Embora nós tenhamos alguns jazigos em cemitérios particulares com o valor de aquisição bastante elevado, e é justamente aí onde nós encontramos um desafio na hora do relacionamento com a família, no momento do luto ou no momento do atendimento, principalmente quando nós estamos analisando uma questão generacional mais longa. Por exemplo, o avô adquiriu e hoje os netos consideram que possuem um direito sobre a utilização daquele jazigo, mas muitas vezes nós estamos falando aí de 40, 50 pessoas, se a gente pegar famílias mais antigas, né, com muitos filhos e netos. E se isso der briga, doutor Felipe, como é que é resolvida a questão? Tem que se recorrer à justiça? Bom, inicialmente o desejável é que se faça um acordo, se busque uma alternativa extrajudicial. Caso não haja este acordo, a única solução é efetivamente recorrer ao Poder Judiciário. E quem é responsável pela manutenção de um jazigo? Os cemitérios às vezes cobram taxas absurdas para fazer por eles. Isso tudo é legalizado? Sim, o que acontece tanto no cemitério público quanto no cemitério privado, a possibilidade de se instituir uma taxa de manutenção pelo uso daquele bem. Obviamente que as famílias, elas possuem também uma obrigação subsidiária àquele ente querido que está lá, até para manutenção da própria dignidade, né? Porque ali há, sim, embora seja uma destinação de restos mortais, um ente querido. E não deixa de ser uma última homenagem, né, que a gente presta. Exatamente. Bom, e nós vamos ver agora uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Pode um indivíduo determinar em vida as disposições para o seu próprio sepultamento? Doutor Eurípides, como isso pode ser feito? No caso da família, normalmente, por exemplo, em empresas do segmento de plano funerário, a família, quando ela realiza a contratação desse tipo de serviço, ela pode indicar para a funerária ou para o cemitério todos os serviços e procedimentos de cerimônia que ela gostaria que fossem observados e estabelecidos no momento fúnebre, no momento do velório e do sepultamento. Mas, como o professor Felipe muito bem pode colocar, nós no Brasil temos uma tradição civilista muito tradicional. Nós poderíamos considerar esse pedido do familiar antes do seu óbito como uma forma de procuração simples. E aí, óbvio, se nós formos levar em consideração o artigo 12 do Código Civil, a família, os representantes do falecido podem estabelecer outros critérios ou critérios complementares que eles queiram observar no momento da cerimônia. Afinal, eles fazem a representação da imagem e dos melhores interesses do falecido. Isso significa, então, doutor Felipe, que mesmo que a pessoa, por exemplo, deixe escrito ali que ela quer ser cremada ou que ela quer ser enterrada de uma determinada forma, se a família discordar, a família pode fazer diferente?
Não há uma forma de oposição, né? Digamos assim, é a vontade do de cujus, mas nós não temos uma forma de como protegê-la, essa vontade, né? Agora, o doutor Eurípides falou da questão da imagem. A gente já viu, principalmente quando se fala de famosos, vazar imagens de autópsias ou do próprio corpo ali numa câmara mortuária, por exemplo. Como é que isso funciona? Porque a Constituição garante o direito à imagem, o direito à dignidade, e isso não acaba quando a gente morre, não é mesmo? Sim, é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Porque os entes queridos que ficaram, os familiares, eles possuem o direito a buscar uma reparação por essa violação à imagem, à honra daquele familiar, né, que partiu. E aqui essa responsabilidade ela pode ser buscada tanto contra a própria funerária, quanto contra a administração pública, caso isso venha a ocorrer no momento de uma necrópsia, por exemplo. Então, há sim a possibilidade da busca de uma reparação, mesmo nas situações em que a pessoa, né, já foi ao óbito. Bom, a gente vai continuar a conversar sobre esse tema daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos básicos pós-mortem, como o respeito à honra e à imagem do falecido, manutenção e conservação de cemitérios públicos e particulares, uso perpétuo de jazigos, entre outros assuntos ligados ao tema. E eu continuo conversando aqui com Felipe Dalanogari, professor de Direito Administrativo, que está no estúdio ao meu lado, e também com Eurípides de Oliveira, advogado de Direito Funerário, que participa pela internet. Doutor Eurípides, alguns cemitérios, principalmente de cidades mais antigas, são verdadeiras obras de arte, são mausoléus, são até já estão desativados, mas continuam existindo. Como é que são mantidos esses locais? Olha, normalmente a gente precisaria separar aqui qual é a perspectiva que nós estamos analisando. Se ele for um cemitério particular, a manutenção desse espaço ela vai ser realizada através do pagamento das taxas de manutenção estabelecidas pelo próprio cemitério, através de contrato com os adquirentes da cessão de direito de uso. Quando nós estamos falando, por outro lado, de um cemitério municipal ou um cemitério público, muitas vezes o que é preciso observar nesse caso é se existe legislação municipal tratando do tema ou subsidiariamente como isso seria tratado do ponto de vista de Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente fala de casos, por exemplo, de profanação de túmulos e até mesmo de corpos, como que a lei trata isso? Olha, profanação de corpos ou de túmulos, ela vai ser tratada, como no Brasil nós não temos, né, um código funerário, nós vamos analisar a legislação brasileira nos seus vários aspectos. Num caso como esse, nós estaríamos diante de uma discussão do Código Penal, que seria a parte de profanação de cadáver. No caso nós estivéssemos falando de algum furto ocorrido dentro daquele lóculo, daquele jazigo, aí óbvio, furto, roubo e todos os itens do Código Penal. Doutor Felipe, e o senhor falou aqui no primeiro bloco dessa questão de que a pessoa não pode simplesmente decidir criar um cemitério ali, tem que ter uma cessão de uso, uma determinação. Quem é que estabelece onde que pode ser construído e como que vai ser, qual vai ser o tamanho? Perfeito, Flávia. Aqui nós estamos diante do exercício do poder de polícia mortuário municipal. Então, essa atividade é uma atividade regulada pelo município. Então, o indivíduo que deseja, né, explorar a atividade de um cemitério ou uma funerária, né, ou algo relacionado, o primeiro ponto que ele tem que buscar é o consentimento do poder público municipal. E esse consentimento, nós temos os mais diversos tipos. Como o doutor Eurípides colocou, cada município possui uma forma diferente de olhar o tema. Então, em alguns municípios, nós vamos ter o estabelecimento do que se chama de permissão de serviço público. Esse serviço é considerado serviço público, inclusive essencial. Então, nós vamos ter permissão de serviço público, concessão de serviço público ou até a autorização. O que está em jogo aqui nesse consentimento é efetivamente a conveniência e a oportunidade da administração pública.
Por quê? Se não houver esta conveniência e oportunidade associado ao que nós chamamos de necessidade e adequação, que é a proporcionalidade, nós corremos o risco de termos em municípios pequenos um número exagerado do exercício dessa atividade. Então, ela não é uma atividade livre, aberta à livre iniciativa. Ela é uma atividade regulada pelo poder público. Obtido esse consentimento, o poder público ele passa a ter duas tarefas essenciais, que é a fiscalização em cima do exercício dessa atividade e a possibilidade de imposição de sanções, tudo decorrente deste poder de polícia. E é feito um estudo de impacto ambiental antes, por exemplo? Sim, deve ser feito pelo poder público um estudo de impacto ambiental, impacto cultural, impacto social, tudo almejando a chegar com a certeza sobre esta conveniência e oportunidade, principalmente questões como zoneamento, questões como já existência, né, de cobertura para determinadas regiões, tudo objetivando, né, chegar à certeza da conveniência e oportunidade. Em termos práticos da legislação que nós observamos para a atuação especificamente cemiterial em um município, nós observamos que a autorização inicial de um município para a existência de um cemitério, nós vamos encontrar ela no plano diretor do município. Se naquela região, naquele local, o zoneamento permite, e muitas vezes dentro deste plano diretor, Estatuto da Cidade, representado no plano diretor municipal, nós vamos encontrar a análise do estudo de impacto de vizinhança, que é onde o empreendimento vai ter que apresentar toda a análise e o impacto que ele vai ocasionar naquela comunidade, naquela região. Talvez fosse importante nós analisarmos hoje no Brasil, na ausência de uma estrutura mais federativa, seria uma análise eventualmente a partir de consórcios de municípios, quando nós falamos de municípios menores, para que você tivesse uma estrutura e um planejamento mais organizado desse tipo de estrutura, por conta de todo o impacto que nós temos, por exemplo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de atendimento da população daquela região. O senhor falou em consórcio, doutor Eurípides, me veio uma curiosidade. Existem cemitérios hoje em todos os municípios? É obrigatório ter ou pode ser feito isso que o senhor sugeriu, de ter uma localidade vizinha? Olha, hoje a certeza de que todos os municípios possuem um cemitério, eu não conseguiria precisar para você. A minha resposta é que muito provavelmente sim, porque cemitérios eles são tratados de uma forma muito específica como uma questão de saúde pública. Nós estamos tratando ali de uma questão sanitária por conta de qual vai ser a destinação dada para os restos mortais, do ponto de vista sanitário. O que nós podemos ter em um determinado município é uma situação de superlotação, aonde o município possui uma determinada área, aquela área hoje se encontra completamente ocupada. E aí a grande discussão que fica, para a aprovação de um empreendimento como este, por conta de todos os impactos que ele acaba trazendo e de toda a análise que nós precisamos fazer na comunidade, se teríamos ou não tempo hábil para a construção de um segundo cemitério, por exemplo, no caso da Covid, né? Imagina que de uma hora para outra os municípios precisaram buscar uma série de espaços públicos para a realização de sepultamentos e não é a qualquer momento que você consegue abrir e aprovar um cemitério. Nós estamos falando, por exemplo, de aprovações estaduais, no estado de São Paulo, a CETESB, e existe toda uma análise com relação a esse assunto. São muitos detalhes que a gente nem imagina, né, doutor Felipe? Exatamente. E são detalhes que têm um panorama diferente em cada realidade local, porque cada município acaba estabelecendo dentro do seu padrão cultural, social, as normas adaptadas a essa realidade. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Existem diferenças nos direitos e responsabilidades dos indivíduos em cemitérios privados em comparação com os cemitérios públicos? Doutor Felipe.
Sim, existem diferenças, sim. O que acontece? Geralmente, no cemitério público, se dá uma cessão de uso ou uma permissão de uso daquela sepultura, daquele jazigo. Então, nesse termo de permissão de uso ou cessão de uso que se faz à família, geralmente se colocam as condições de manutenção, de preservação. Por outro lado, no cemitério privado, nós estamos falando de uma relação contratual. Então, há um contrato entre uma empresa que administra aquele cemitério com a família. E aí pode também, né, dentro das normas previstas no Código Civil, na Constituição, ser estabelecidas obrigações diferentes, até mais amplas. Acho que um ponto importante a colocar com relação aos cemitérios públicos e particulares é que, normalmente, nos cemitérios públicos, nós temos uma cessão temporária de uso. Normalmente, precisaríamos confirmar, de acordo com a legislação estadual ou municipal, como elas vão tratar esse tempo para o sepultamento ou a renumação de corpos. Mas, normalmente, o que nós temos nos cemitérios públicos é uma sessão temporária, onde, realizado um sepultamento com o pagamento de taxas, por exemplo, a família tem o direito de uso daquele jazigo, daquele espaço, por um determinado período de tempo. Terminado este prazo, o ente público ele realiza uma publicação convocando as famílias daquele falecido para que compareçam na exumação dos restos mortais e que determinem uma nova destinação para aqueles restos mortais, seja um ossuário, seja uma cremação. E pode acontecer, doutor Eurípides, uma mudança de local do cemitério? Aconteceu algum problema ali? Houve um desmoronamento, uma enchente, por exemplo, ou até por uma questão ambiental mais simples? Pode acontecer e como é feita essa mudança, se possível? Olha, esse caso ele seria bastante complexo, porque, como nós comentamos anteriormente, a aprovação de um cemitério ela leva hoje principalmente em consideração a questão ambiental. Na esfera federal, por exemplo, isso é tratado através de resoluções da CONAMA, que são regulamentadas na esfera estadual ou na esfera municipal, se o município ele possui órgão e estrutura competente para fazer uma análise naquele sentido. Evidentemente, se nós fôssemos considerar um fechamento de um cemitério, uma mudança de um cemitério, seria necessário analisar as condições ambientais deste novo local. Então, essa não seria uma mudança tão simples. É justamente por isso que a abertura de cemitérios, se nós fôssemos olhar especificamente essa atividade do segmento funerário, ela possui tantas barreiras de entrada, vamos dizer assim. Doutor Felipe, e a pessoa que não tem condições nenhuma? Porque a gente sabe que não é um serviço barato. A pessoa tem que comprar o jazigo, a pessoa tem que comprar o caixão. O governo tem uma forma de ajudar essas pessoas? Sim. Por se tratar de um serviço público de natureza essencial e como colocado pelo Dr. Eurípides, envolvendo até a questão sanitária, envolvendo saúde pública, o poder público municipal tem o dever de preparar um local para a destinação dos restos mortais daqueles que assim não tiverem condições de pagar. Normalmente, nos municípios brasileiros, esse tipo de atendimento ele é tratado na legislação como atendimento social, onde o município ele estabelece uma atividade, uma contrapartida para as funerárias ou para os cemitérios, aonde você vai observar, por exemplo, um serviço funerário padrão, um caixão padrão, uma forma de velório padrão, um prazo de atendimento, ou uma característica específica de jazigos dentro de cemitérios municipais. E vamos à última pergunta de telespectador. Quais são os processos legais para o translado de corpos tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Doutor Eurípides, como é que fica nessa questão? Olha, nesse caso, o que seria importante para nós analisarmos é se nós temos uma legislação, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos isso tratado através de normativas da Secretaria de Saúde.
Normalmente, o translado internacional de um corpo ou translado para um outro município deve observar alguns procedimentos específicos do ponto de vista de preparação daquele corpo, seja através de um procedimento que nós chamamos no segmento de tanatopraxia, que é um procedimento de necromaquiagem e de mudança de fluidos corporais para melhorar a condição de preservação daquele corpo para um velório, transporte e sepultamento, mas normalmente transportes que nós chamamos de longa distância, aí é necessária a realização de um procedimento de embalsamamento, onde se utilizam produtos químicos mais específicos, vamos dizer assim, formol, aonde nós vamos ter uma proteção maior daquele corpo para evitar vazamentos ou situações um pouco mais complicadas com aquele corpo durante esse transporte. Evidentemente, se nós estivermos aqui falando de uma situação de morte um pouco mais específica, por exemplo, se nós estivermos diante de uma situação de violência, um crime, algo que precise de uma investigação, aí pode ser necessário, por exemplo, uma autorização judicial para esses procedimentos de translado. Doutor Felipe, nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes, tudo isso que o doutor Eurípides falou remete à dignidade do ser humano em qualquer época, né? Quais são os outros direitos garantidos após a nossa morte? Nós temos o direito à dignidade, à inviolabilidade, né, daquela sepultura. Nós temos o direito à honra e à imagem. Bom, nosso programa de hoje está chegando ao final. Doutor Felipe, doutor Eurípides, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!